Olá, meus amigos, eu sou Jaime Vasconcelos, economista do Sincomave. É um prazer hoje bater um papo com vocês para falar um pouquinho sobre a atual conjuntura do setor varejista de materiais de construção, tanto no estado de São Paulo como principalmente na região metropolitana do nosso estado, neste período que se mostra como uma transição do primeiro para o segundo semestre, observando também, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, quais devem ser as perspectivas do nosso segmento tão relevante do varejo de materiais de construção em geral, e não somente materiais de construção. Estamos falando dos setores varejistas de vidros, tintas, entre outros muito relevantes de representação do Sincomave. Para sabermos onde nós vamos estar, é importante frisar que nós precisamos avaliar qual é a atual realidade do varejo de materiais de construção. Dados iniciais são os dados de volume de vendas trazidos pelo IBGE através da sua pesquisa mensal do comércio, a famosa PMC. Os dados mais recentes são realmente muito animadores. Eu tenho alguns aqui e gostaria de falar um pouquinho deles para vocês. Se nós pegarmos, por exemplo, o desempenho de vendas do varejo de materiais de construção aqui do estado de São Paulo e comparar abril de 2021 contra abril de 2020, nós temos um crescimento de 39%. Agora, em maio, ficamos em um crescimento de 29,7%, maio contra maio. Naturalmente, é importante falar que nós estamos comparando abril e maio bastante diferente do ano passado para este. Ano passado, a gente estava com o início da pandemia, restrições às atividades, nós tínhamos um impacto muito severo no consumo das famílias, nas expectativas dos consumidores e dos empresários. Então, ano passado tivemos quedas de vendas em abril e maio. Agora a gente tem, por isso, uma base de comparação fraca, um portentoso crescimento de vendas, do volume de vendas agora em abril e também em maio. Só que ainda que nós avaliemos de forma estatística de que nós estamos comparando períodos distintos, então realidades distintas, isso não pode mascarar o crescimento de vendas do setor varejista de materiais de construção. Por exemplo, não agora comparando mês contra mês, mas avaliando o acumulado de 12 meses deste volume de vendas do varejo de materiais de construção do estado de São Paulo. Em maio do ano passado, se nós computássemos o varejo 12 meses até maio de 2020, nós estávamos com um crescimento de 1,4%. A partir de junho do ano passado, iniciamos um processo muito forte de recuperação de vendas, e essa taxa de 12 meses foi crescendo mês após mês. Para se dar uma ideia, em maio, crescimento de 1,4%, maio de 2020. Em setembro de 2020, na taxa de 12 meses, o crescimento que passava de 1,4% já era de 10,2%. Em fevereiro de 2021, pulando alguns meses, 18,3% o aumento em 12 meses no volume de vendas acumulado. E agora, em maio, o último dado do IBGE, um crescimento de 27,8% nas vendas nos últimos 12 meses. É a última divulgação do IBGE. Isso demonstra que não apenas houve uma recuperação muito acelerada deste desempenho no volume de vendas no comércio varejista de materiais de construção no estado de São Paulo, como esse desempenho, ele além de ser acelerado, ele não parou em 2021. Ainda que nós tivéssemos uma cautela para avaliar 2021, porque já sabíamos que teríamos um ano com aumento da inadimplência, do endividamento, devido a uma inflação muito elevada da taxa de juros, isso afeta principalmente o juro para o mercado imobiliário tão relevante, tão importante para o setor de materiais de construção, e também uma inflação em geral que afeta demasiadamente o poder de compra das famílias. Nós imaginávamos que em 2021 nós teríamos, ainda que em números positivos, um crescimento de vendas do varejo de materiais de construção menor do que a gente viu em termos percentuais no segundo semestre de 2020. Mas não foi o que aconteceu, ainda bem. Temos nesse primeiro semestre de 2021, se a gente observar um crescimento acumulado, janeiro, fevereiro, março e abril de 2021 e também maio de 2021, na média, crescimento de 21,7% nas comparações com os mesmos meses do ano passado, demonstrando que não apenas o setor está bastante acelerado, o crescimento de vendas ocorre também porque nós temos uma continuidade de crescimento do mercado imobiliário. Então nós temos alguns motivos para isso, o mercado imobiliário é um deles. Há um aumento de lançamentos
e também um aumento de vendas de imóveis. Isso facilita e fortalece muito a indústria da construção civil e, naturalmente, o varejo de materiais de construção. E um segundo ponto, que é a continuidade da pandemia, causando esse isolamento social que no final do primeiro semestre de 2020 começou a demonstrar que era um carro-chefe, as construções e melhorias domiciliares, um carro-chefe para a venda de materiais de construção, sendo este um setor que também ficou aberto em detrimento a muitos setores do varejo que ficaram fechados, ou seja, tivemos pouca concorrência intersetorial do varejo, mas nós temos esse crescimento de vendas também das reformas e melhorias domiciliares, mantendo uma frequência muito interessante no ano passado, principalmente no segundo semestre, obviamente devido à pandemia, a presença de pessoas em home office, maior isolamento social, e isso se mantém em 2021. A tendência deve ser exatamente essa, uma valorização maior do ambiente domiciliar, favorecendo reformas, favorecendo melhorias de acabamento e também adaptações para uma vida mais híbrida, principalmente do ponto de vista profissional, no campo do trabalho. Essa tendência, tendo continuidade em 2021, nos demonstra que nós teremos um bom segundo semestre também de vendas, com riscos, principalmente da inflação do setor, que está muito elevado, já a gente vai falar de inflação, mas também de desemprego, questões conjunturais em geral da economia que podem atrapalhar o crescimento de vendas em médio a longo prazo. Não acho que em 2021 e também no início de 2022 teremos uma descontinuidade desse processo de evolução forte das vendas do setor de materiais de construção. A tendência continua muito positiva, a receita de vendas evolui, ainda que muito puxada pela própria inflação do setor, mas a tendência é a continuidade desse desempenho. Lembrando, mesmo nas épocas mais difíceis, abril de 2020, onde o setor perdeu quase 17% de vendas em relação a abril de 2019, não chegamos nem perto de quedas de 60%, 70%, 80% de algumas atividades varejistas, como vestuário, automóveis, livros. Então, nos momentos mais difíceis, não estivemos tão ruins quanto outras atividades varejistas, e a nossa recuperação de vendas, além de ser acelerada, ela se manteve também em 2021, em detrimento a uma conjuntura mais difícil do consumo das famílias. Isso demonstra fortalecimento, resiliência e uma capacidade de, pelo menos para os próximos de 6 a 18 meses, boa continuidade de vendas, com um sinalzinho amarelo para a inflação, principalmente inflação do setor, que nós vamos falar daqui a pouco, e também para desemprego e demais questões que afetam o orçamento das famílias e a massa salarial como um todo. Está aí um bom panorama sobre o desempenho de vendas do comércio varejista de materiais de construção no estado de São Paulo. 28% quase de crescimento nos últimos 12 meses. Tendência é essa, que pode continuar e deve continuar positiva daqui para frente. Os próximos meses nós já não vamos comparar situações melhores com piores, como foi abril e maio. Em junho do ano passado já havia crescimento de vendas, ou seja, os números positivos ficaram um pouco menor em magnitude, mas ainda continuaremos um processo de crescimento de vendas, um processo consolidado de bom desempenho do nosso setor. Este é o dado relacionado ao volume de vendas medido pela PMC, Pesquisa Mensal do Comércio, do IBGE. Um segundo bloco que eu gostaria de traçar é o bloco de emprego. Naturalmente, o emprego, sendo uma das variáveis que são dependentes, são condicionadas pelo desempenho de vendas, ou seja, emprego é um investimento. O empresário, o estabelecimento que emprega mais é porque ele também está faturando mais. Ou seja, você tem uma correlação muito próxima entre vendas do estabelecimento e a capacidade de empregar. Se você tem aumento de vendas, naturalmente é porque o movimento está maior, a tendência é de crescimento do emprego com carteira assinada. É o que a gente viu. Observando aqui os dados do CAGED, o novo CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Estado de São Paulo, nós observamos que nós temos, no caso da região metropolitana de São Paulo, agora em maio, o último dado, um crescimento de 841 vagas, cidade de São Paulo, crescimento de 417 vagas para o segmento do comércio varejista de materiais de construção, e não aqui apenas materiais de construção, estamos falando também vidros, tintas e materiais para pintura, material elétrico, madeiras e artefatos, pedras para revestimentos, materiais hidráulicos, cal, areia, pedra, ferragens e ferramentas. Observem a quantidade de atividades que nós estamos avaliando
no dado do CAGED. Para que todos tenham uma boa observação, no caso do CAGED, nós estamos falando, no caso da região metropolitana de São Paulo, de um mercado de trabalho que sobrepõe 86.600 vínculos, ou seja, postos de trabalho ativos, que nós temos agora, dado de maio de 2021. Para observarmos melhor a informação, nos últimos 12 meses, ou seja, no acumulado de junho do ano passado, 2020, a maio deste ano, o último dado avaliado pelo CAGED, nós temos um aumento de 8.904 postos de trabalho. Todos estes segmentos que eu falei a vocês estão no positivo neste período de 12 meses. Apenas em 2021, considerando de janeiro a maio, crescimento de 4.111 vagas, demonstrando exatamente aquilo que a gente estava falando. Se há crescimento no volume de vendas dos estabelecimentos, na sua receita de vendas, naturalmente há maior necessidade de investimento na empregabilidade, ou seja, na geração de postos de trabalho. Então, os estabelecimentos, o setor de varejo de materiais de construção e todas essas atividades não apenas tiveram aumento de vendas, mas também investimento em mão de obra, empregaram mais, geraram postos de trabalho, demonstrando que essa consonância entre faturamento e emprego ocorreu aqui no estado de São Paulo. Há crescimento de faturamento, há crescimento do número de empregos com carteira assinada no varejo de materiais de construção da Grande São Paulo. Um terceiro ponto, além de faturamento, além de emprego, um ponto que eu acho muito relevante que a gente cite aqui hoje é a questão de inflação. Nós sabemos que a inflação do segmento de materiais de construção, dos materiais de construção em si, ela é muito elevada, causa preocupação, não é apenas devido a uma demanda mais forte, nós temos questões relacionadas à oferta dessas mercadorias, nós sabemos que as commodities estão muito valorizadas fora do nosso país do ponto de vista de demanda, então materiais como ferro, aço, esses materiais estão sendo mandados para fora do Brasil devido a uma demanda internacional mais forte que a nossa, e nesse caso a taxa de câmbio ajuda, deixando com que a oferta também seja pouca no nosso país, no mercado doméstico. Então você tem um problema sério no caso do preço das principais mercadorias de materiais de construção. A demanda força o preço também lá para cima, lei da oferta e da demanda. Se você tem um aumento da demanda, naturalmente há um aumento de preço. E aliada a uma queda de oferta em mercado doméstico, isso faz com que o preço seja ainda mais elevado. Nós sabemos, por exemplo, que há mercadorias como material hidráulico que há a tendência de aumento de preços médios que sobreponham quase 35% na taxa de 12 meses. É importante frisar também um dado trazido pelo IBGE através do INCC, Índice Nacional da Construção Civil. No caso do Brasil, em junho de 2020, o custo médio do metro quadrado de um projeto de construção civil estava em R$ 1.175. Em junho de 2021, ou seja, um ano depois, R$ 1.421, um aumento médio de 21% quase. No estado de São Paulo, um pouquinho mais caro o metro quadrado, R$ 1.256 em junho de 2020, passou para R$ 1.516, aumento também de quase 21% no metro quadrado do projeto, é o custo médio. E dentro desse custo médio, agora 1.421 para o Brasil, 1.516, ele é dividido em duas categorias: mão de obra, o custo com mão de obra por metro quadrado, e o custo com materiais de construção por metro quadrado. No caso do que a gente foi avaliar, os próprios dados do IBGE nos mostram que esse aumento de quase 21% no Brasil e no estado de São Paulo é puxado para cima pelo bloco de materiais de construção e não da mão de obra. O que mais cresceu foi o preço de materiais de construção. Para que os senhores tenham uma ideia, senhores e senhoras, em junho de 2020, no Brasil, houve um crescimento o metro quadrado, a parte que compõe materiais de construção dele, R$ 616 era o metro quadrado, o gasto com materiais de construção por metro quadrado. Em junho de 2021 passou para R$ 829, 616 para 829, um crescimento de 34,5%. No estado de São Paulo, em junho de 2020, eram 619, o custo com o componente de materiais de construção por metro quadrado do projeto, 619, passou em junho de 2021
para R$ 833 ou quase R$ 834, ou seja, um aumento de também mais de 34% em 12 meses. Como eu disse, questão de oferta, também questão de demanda. Isso também pode ser um problema para nós daqui para frente. Não só porque já vem disso, mas a tendência, se essa inflação continua, se ela é duradoura, ela prejudica o orçamento das famílias e quem pretende investir pode segurar este investimento em construção civil. Não foi o que a gente viu até este momento, mas se isso se mantém, a tendência é que seja um freio a este processo de crescimento das vendas em termos de sustentação para os próximos meses. Está aí um dos sinais amarelos que a gente tem de observar. Então nós colocamos aqui nesse rápido bate-papo, eu não gostaria de alongar mais do que nós já devemos, uma observação clara. Há um crescimento do faturamento bastante consolidado, puxado pela própria inflação também. Há um crescimento do volume de vendas acelerado e também que ocorreu em 2021 para uma certa surpresa em termos de magnitude. Nós já esperávamos aumento de vendas, mas a magnitude continua muito forte. Ao mesmo tempo, houve investimento em mão de obra, demonstrando que houve crescimento de vendas e também de empregabilidade do setor. Esse crescimento de vendas foi acompanhado por um aumento de preços, puxado por uma demanda forte, mas também por problemas de oferta. Isso também traz uma inflação setorial de cadeia que vem da indústria, passa para a distribuição e chega no varejista, que é quem tem que rebolar, entre aspas, para poder avaliar o que é possível passar para o preço, o que é possível colocar um pouco na margem para também não desestimular as vendas. Então nós temos pela frente 2021, uma continuidade projetada desses bons desempenhos de vendas, até porque o mercado imobiliário continua atravessando bons momentos, as pessoas em casa continuam investindo em melhorias e estando valorizando mais o ambiente familiar, estão ajustando melhor a sua casa para um trabalho mais híbrido, para o home office e também valorizando as áreas domiciliares. Isso deve continuar e fortalece o desempenho de vendas daqui para frente, mais do que já tínhamos. Pode ser que a inflação mais alta, pode ser que o desemprego também, que continua muito elevado no nosso país, principalmente afetando os informais, possam ser freios deste processo, mas não acho que seja o bastante para estipular uma paralisação desta evolução de vendas e de empregabilidade. A tendência é positiva, nós avaliamos com um otimismo bastante interessante o segundo semestre de 2021 e damos a dica aos empresários do nosso segmento que avaliem muito bem seus custos, o seu desempenho, a sua avaliação diária de vendas para poder também fazer vossos planejamentos. A tendência com o aumento de juros é que empréstimos fiquem um pouco mais salgados, então cuidado com a tomada e com a alavancagem da empresa e também com a avaliação do seu próprio desempenho de vendas, dado que a inflação estando mais alta, não somente dos nossos produtos, mas em geral da nossa economia, nós estamos falando de combustível, alimentação e também de energia elétrica ultimamente, pode também afetar, deve afetar o orçamento das famílias. Isso a gente demonstra um pouquinho de preocupação daqui para frente. Mas nada neste momento que nos impeça de ter uma visão bastante otimista, calcada em números, como vocês viram, de relevantes institutos de pesquisa e também do próprio governo brasileiro. E nós vamos partir para este segundo semestre com um olhar positivo, avaliando com critério e pragmatismo os indicadores de desempenho dos nossos estabelecimentos e desejando a todos que nós tenhamos um processo de vacinação rápida, um controle mais ligeiro da pandemia, pois todo este processo, todo este ambiente que nós estamos aqui conversando, ele é condicionado ao controle da pandemia. Um abraço a todos e até a próxima.